Aleluias. Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra ela aí. Nós vamos ler um texto que está registrado em 3 João, aí mesmo se assentado como você está. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está registrado em 3 João, capítulo de número 1. Este é uma carta do apóstolo João, e ele cita alguns nomes aqui neste livro que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele cita 3 nomes, tá bem? E eu quero falar sobre cada um deles esta manhã com os irmãos. Encontraram, amém? Você que não tem a sua Bíblia, vai aparecer aqui no ecrã para que você possa acompanhar conosco. Diz assim: o presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois for por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. E pois nosso dever receber com hospitalidade aos irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante entre eles, não nos recebeu. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isto, ele se recusa a receber os irmãos, impedindo os que desejam recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive os da própria verdade. Nós também o damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazer com pena a tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. E os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Senhor, nós estamos mediante a tua fiel, justa e verdadeira palavra. A tua palavra que sempre fala conosco, que sempre nos orienta, a tua palavra que é viva, é eficaz e é verdadeira. Fala aos corações esta manhã, em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos estão a me ouvir bem? Estão a me ouvir bem aí? Então tá bem, é só resolver a minha questão aqui, porque vocês aí estão a me ouvir bem. Meus irmãos, nesse texto tem 3 nomes. No versículo de número 1, fica com a Bíblia aberta nesse texto. No versículo de número 1 tem um homem chamado Gaio. Repita comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Ficou bom, mas vai ficar melhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Mas no versículo 9 tem outro. Você que vai ser papai, vai ser mamãe, pode colocar no seu filho. Ok? É Diótrefes.
Diótrefes, né? Então vamos lá, vamos repetir esse nome? Um pouco difícil, mas vamos lá, né? 1, 2, 3. Diótrefes. Muito bem, ficou bom, vai ficar melhor agora. 1, 2, 3. Diótrefes. E tem outro, que é Demétrio. Veja bem, o Ocidente tem uns nomes diferentes, não é verdade? Demétrio, está lá no versículo 12. Vamos lá repetir esse nome para a gente fixar aí? 1, 2, 3. Demétrio. Assim não. Assim só saiu Métrio, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Demétrio. Maravilha. São 3 homens diferentes. Na carta que o apóstolo João escreve a esses irmãos, ele identifica crentes que não são muito diferentes das igrejas dos nossos dias. Isso tinha lá e tinha aqui. E nós vamos ver de maneira rápida as características desses 3 homens aqui. Só para a nível de curiosidade dos irmãos, João escreve 5 livros da Bíblia. Entre eles, 1 João, 2 João e 3 João, que na verdade são epístolas, são cartas. Mas ele escreve mais 2. Quem lembra? Apocalipse, ou livro da Revelação. Mas João escreve outro livro também chamado Evangelho de João. Então nós temos 5 livros escritos por João. E um desses livros é esta carta. Dentro dessas cartas que João escreve, nós temos, por exemplo, a primeira carta que João está endereçando, ele endereça a nível geral da igreja. É uma carta geral. Agora, a segunda, ele já escreve a uma senhora, não identificada. Alguns dizem que esta senhora tipificava a igreja. Outros dizem que era uma senhora mesmo, uma mulher. Porém, a terceira carta que João escreve, já não é em geral, não é a igreja, mas é em particular. A terceira carta que nós escrevemos, ela é escrita a Gaio. Não esqueça isso. Essa carta é escrita a um irmão chamado Gaio. Agora, vamos ver se como nós tínhamos Gaio, como nós tínhamos Diótrefes e como nós tínhamos Demétrio. Será que hoje em nossas igrejas nós temos irmãos com essas características? Vamos ver? Volte os seus olhos para o texto e veja, por exemplo, o versículo de número 2. O 1. Ao presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Gaio era alguém amado, alguém que despertava o amor, não somente de João, mas com certeza também da igreja. Fica a lição para mim e para você. Será que eu e você temos a capacidade de despertar em nossos irmãos o amor por nós? Ou só despertamos desprezo? Só provocamos desafetos? É importante para mim e para você, como Gaio, ser alguém que desperta o amor. O amor. Que as pessoas, porque tem gente que é difícil de amar, a gente até tenta, mas a pessoa dificulta o processo, não é verdade? A gente quer gostar, a gente quer amar, a gente quer se aproximar, mas você já viu aquele bicho chamado ouriço? Lá onde eu nasci, que não parece, mas eu sou do sítio, tinha muito ouriço. Eu lembro que nós tínhamos alguns cachorros de caça. O nome dele era Pastor Alemão. Não sei porque é pastor, não tenho nada a ver com isso, mas o nome era Pastor Alemão. E esse cachorro saía para caça e ele voltava com o focinho cheio de espinho. Eu vi essa cena na minha infância e nunca mais ela saiu da minha cabeça, porque o meu tio pegava esse cachorro e pegava um alicate e ia arrancando espinho por espinho daquele cachorro. Eu lembro até hoje dos gritos do cachorro, coitado do cachorro. Mas por quê? Porque ele nessa caça se encontrou com um ouriço e tentou abocanhar o ouriço, e o ouriço logo encheu de espinho. Há pessoas que você tenta se aproximar, mas é áspero, é ríspido. Não dá para criar uma relação de
profunda afinidade. E a vontade de Deus é que nós tenhamos não relações superficiais, mas relações de amor sincero. Para isso é necessário amar e deixar-se ser amado. Este é um livro escrito pela doutora Bertina, uma irmã aqui de Portugal. E ela escreve um livro que é para casais, mas serve muito para as nossas relações de amizade também. E o livro diz: ame e deixe ser amado. Primeiro, irmãos, nós temos que amar. Amar. Como é bom amar. Como é bom amar o próximo. Como é bom amar o filho. O esposo amar a esposa e vice-versa. Como é bom o amor. Como é bom o amor. Agora, não basta amar. É preciso deixar ser amado também. Tem gente que Deus quer o amar. Deus quer lhe abraçar, Ele quer te ter nos teus braços, mas parece que a todo momento você se esquiva dEle, você se distancia dEle quando Ele se aproxima de você. Há pessoas que nós queremos amar, mas fica difícil. Então deixe ser amado. Que os irmãos possam olhar para mim e dizer para você: a paz do Senhor, meu amado e minha amada em Cristo Jesus. Mas que isso não seja somente um cumprimento, não seja somente uma formalidade, mas que haja verdadeiro amor em nosso meio. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém? Agora volte os olhos para a sua Bíblia, porque Gaio também recebia oração. Olha o que diz o verso 2: amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Eu vou voltar a dizer que a versão que eu estou lendo é a NVI. Pode haver alguma diferença da sua, mas o sentido é o mesmo, tá ok? Ele disse: eu oro por ti, para que você tenha boa saúde. Nós precisamos ser alvo de orações dos nossos irmãos. Precisamos ser alvo de oração, mas aí tem que haver os dois lados, tem que haver o que ora e o que recebe a oração, não é verdade? Será que o seu irmão tem sido alvo da sua oração? Porque Gaio era alvo das orações, era alvo das orações de João. Ele precisava receber essas orações. Eu e você também precisamos ser alvo das orações. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, intercedam uns pelos outros, que ao dobrar o joelho, você não pense só em você, só na sua família, mas lembre do seu irmão, olha para a pessoa que está próxima de você e diz assim: ora por mim, fala para ele isso, ora por mim, não esquece de orar por mim não. Quando você for orar, ora por mim, eu preciso da sua intercessão. Não quero que vocês virem crente 6 horas por mim, né? Aquele crente 6 horas, sabe aquele? Não está aí na igreja, ora por mim, vocês oram por mim, ora por mim. Mas é bíblico interceder um pelo outro, orar um pelo outro. Agora volte os olhos para a sua Bíblia e veja o verso 3 e 4 que diz, o 3 e o 4. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Gaio era respeitado, pois ele tinha bom testemunho. Olha o que eles estão dizendo: muito me alegrei na visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Como é bom quando as pessoas falam bem da gente, não é verdade? Quando tem algo de bom para contar da minha e da sua vida. Quando você dá um bom testemunho de vida, você não somente tem uma boa reputação, mas você permite com que o Evangelho de Cristo seja bem testificado para as outras pessoas. Por isso, Gaio era alguém que dava bom testemunho, e o Senhor convida eu e você para sermos boas testemunhas do seu Evangelho. Que as pessoas, ao falarem de você, possam ter bom testemunho. Gaio era assim, tinha coisa boa para dizer. O que será que as pessoas estão dizendo de mim e de você por aí, hein? Aí você pode dizer assim: pastor, fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
Só que quando você é representante do Evangelho, não é bem assim. Nós somos embaixadores do reino. O que é isso? O que é um embaixador? É um representante de uma nação. Você é representante dos céus, do reino de Deus. Aonde você está, lá está chegando o reino dos céus. Então, quando uma pessoa fala de você, ela está falando daquele que representa o reino de Deus. Por isso eu e você temos o dever, a obrigação de darmos bom testemunho. Porque quando nós damos bom testemunho, nós glorificamos o nome do Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, o nome de Deus é glorificado. Outra pessoa me disse: eu sou responsável por aquilo que eu falo, e não por aquilo que as pessoas entendem. Quando você é embaixador do reino, não. Você tem o dever de ser bem entendido, bem compreendido. Você já pensou que eu pregando aqui, dissesse assim para os irmãos: eu sou responsável por aquilo que eu falo? Se vocês estão entendendo, o problema é de vocês. Não, eu tenho que ter uma preocupação que aquilo que eu estou falando, vocês estão a entender, estão a compreender. Porque eu sou portador de um evangelho, eu sou portador de uma mensagem que não é minha, mas é de Deus. Você é portador de uma mensagem que não é sua, mas é de Deus. Irmão, vamos dar bom testemunho, vamos dar bom testemunho. Você quer ver a igreja crescer? É ter uma igreja que dá bom testemunho. Você quer ver a igreja diminuir? É ter crentes que dão mau testemunho, porque as pessoas vão dizer: eu não vou naquela igreja, porque lá naquela igreja tem caloteiro, lá naquela igreja tem fofoqueiro, lá naquela igreja tem gente que é crente na igreja, mas aí fora dá mau testemunho. Agora que as pessoas possam dizer da nossa igreja: eu vou naquela igreja, porque lá existem homens e mulheres sinceros de Deus, que honram e glorificam o nome do Senhor Jesus. Assim era Gaio. Assim era Gaio, e assim devemos ser eu e você. Não dorme não. Quem está acordado aí diz amém. Amém. Maravilha. Olha para a pessoa que está perto aí e diz assim: não dorme não. O pastor já vai terminar. Ele já vai terminar. Fica tranquilo. Muito bem. Olhe agora para a sua Bíblia. Versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem e se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos irmãos. Gaio era fiel, é o que diz esse texto, e ele era fiel e amoroso aos desconhecidos. Amar quem a gente conhece, a Bíblia diz que nada mais é do que obrigação. É o marido dizer assim: eu amo a minha esposa. Meu filho, se você não amar a sua esposa, que você escolheu para ser a mulher da sua vida, você vai amar quem? E a mulher dizer: eu amo o meu esposo. Se você não amar o homem que você escolheu para ser o homem da sua vida, você vai amar a quem? Eu amo os meus filhos. Se você, mãe, não amar alguém que foi gerada no seu ventre, vai amar a quem? Papai dizendo: eu amo o meu filho. É o seu dever, é seu filho, você o gerou. Agora tem um grande desafio aqui. Gaio se demonstra amoroso para quem ele não conhece. É desconhecido. Chegou agora, então essa pessoa não precisa do meu amor, ela não precisa do meu afeto, ela não precisa do meu carinho. Não, a igreja de Cristo precisa aprender a ser amorosa com os desconhecidos. Ah, mas isso daí, pastor, a gente nem sabe de onde veio, nem sabe para onde vai. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário por você, foi o mesmo pelo desconhecido. Vale tanto quanto você. Então o grande desafio, aqui que nos é proposto através do testemunho de Gaio, é mostrar o amor com aqueles que nós não conhecemos, gente que chegou agora. Você está vendo o tanto de gente que está vindo aqui na igreja esses dias do evento? À tarde isso daqui vai estar cheio, à noite isso daqui vai estar embarratado de crente, vai ter crente saindo pela janela. Me preocupo porque a igreja não tem janela. Vai sair por onde? Não é verdade? Aquilo fica cheio. E a gente está cuidando de gente desconhecida, não é verdade? Não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Mas você está lá servindo, está amando, está sendo amoroso, está compartilhando, está ministrando a bênção sobre aquele irmão. O evangelho é isso, e é isso que Gaio fazia. Você é fiel, e você é amoroso com aqueles que você não conhece, porque eles estão vindo aqui pelo nome do Senhor, para receber a palavra de Deus. Ô irmãos,
Era homem que nós olhamos e temos bom testemunho, temos coisas para aprender. Tem mais. Olhe novamente para a sua Bíblia, o versículo 8. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos, como estes, para nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Gaio era hospitaleiro. Essa é uma característica de crente. Essa deve ser uma característica de seguidor de Jesus. Não, aqui na minha casa, vixe, quero saber de crente não. Aqui na minha igreja, não, aqui a igreja é só para os de casa. Quero saber desse povo aqui não, dessa malta aqui, não. Esse lugar aqui é um lugar que tem as portas abertas, está vendo? A gente não dirige culto de porta fechada, a gente dirige culto de portas abertas. Sabe por quê? A gente está dizendo, entra, a porta está aberta. Quando as pessoas entram aqui, normalmente eu digo assim, a casa é sua, fica à vontade. E é verdade, a casa é nossa, fica à vontade. Porque eu percebo que às vezes nós falhamos nisso daqui. É um dever de todos nós, não só do pastor. Porque às vezes vem um visitante e é só o pastor que é hospitaleiro. O dever de ser hospitaleiro é de toda a igreja, toda a congregação. Um dia eu estava conversando com a Nadiana, eu nem sei se ela lembra dessa conversa, e nós estávamos conversando sobre uma igreja, e ela me disse assim, eu falei, qual é o segredo daquela igreja? Porque eu já ouvi falar muito daquela igreja. E ela falou assim, eles são muito receptivos, amorosos, recebem a pessoa com muito amor, com muito carinho. Hospitaleiro, irmãos. Você gosta de chegar na casa de alguém e ficar à vontade, não é verdade? Porque quando você está numa casa que não é sua, normalmente você fica meio desajustado, não é verdade? Você gosta de dormir fora da sua cama? Que nada. A gente gosta da cama da gente, por mais que ela não seja a melhor. Eu lembro que na minha juventude eu tinha uma cama, eu não sei se vocês já tiveram colchão assim, mas eu já tive, aqueles colchão de espuma. Não, de mola é chique, eu estou falando de espuma, aquele que com o tempo você dorme, ele faz uma cova no meio assim. Eu tinha um desse, que eu deitava desse lado, ele me jogava para o meio, eu deitava desse lado, ele jogava para o meio. Rapaz, mas aquele era o meu colchão. Ah, mas como era gostoso dormir nele. Aí, um dia eu fui posar numa casa de alguém que eu fui pregar fora, e era aquele colchão assim, retinho, sabe aquele que você bate e ele não afunda? Retinho, eu falei, ai Jesus, eu não conseguia dormir, porque eu queria o meu colchão, mas pastor, é colchão de espuma, o senhor está dormindo num colchão, né, macio, gostoso. Era ruim, mas era meu, não é verdade? Era ruim, mas era meu. Eu gostava, por quê? Porque eu estava em casa, eu estava no meu ambiente, as coisas eram minhas, o travesseiro era meu, o colchão era meu. Quando a gente sai, mas a hospitalidade faz que mesmo fora do nosso ambiente, mesmo fora da nossa casa, a gente se sinta em casa. Quando você vai visitar alguém, ela te recebe muito bem, ela diz, senta aí, você quer uma água, você quer um café, olha, fica à vontade, pega ali, e você vai, daqui a pouco você está quase abrindo a geladeira. Que abrir a geladeira é intimidade, não é verdade, irmão? Está quase abrindo a geladeira, porque você fica à vontade, porque aquela pessoa é hospitaleira. Nós precisamos ser hospitaleiros, que as pessoas ao adentrarem aqui, possam sentir o amor de Deus neste lugar, possa sentir no seu aperto de mão, e no seu abraço, e no seu volte sempre, sinceridade e amor no seu coração. Amém, meus irmãos? Assim era Gaio, assim era Gaio. Muito bem, vamos continuar. Agora, tá bom demais para ser verdade. Só tinha gente boa lá? Não, tinha também uns provas lá, né? Então nós vamos ver. Pelo nome, já vi que, julgando pela aparência. Diótrefes, versículo 9. Olha o que diz lá. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, em outras traduções diz que gosta de exercer a primazia, né, o primeiro lugar entre eles, não o recebeu. Então tinha um irmão lá que não recebia os outros irmãos. Era esse fulano aí, Diótrefes. Ele era egoísta, era arrogante, era soberbo, não recebia os irmãos. Diz que os irmãos eram enviados e ele não recebia os irmãos. Do mesmo jeito que a gente tem hospitaleiro, a gente tem gente que não é. E aqui está um exemplo de tudo aquilo que a gente deve não ser.
Às vezes nós dizemos: Senhor, salva almas, Senhor, envia almas. Mas o grande desafio não é Jesus salvar a alma. O grande desafio não é Deus enviar a alma. O grande desafio é a gente cuidar das almas que Deus envia. Porque Deus sabe salvar, Deus sabe enviar. Tem que saber se nós sabemos cuidar. Esse é o grande desafio. O que adianta Deus enviar se a gente não tem condição de receber? E nem de cuidar? Uma vez eu falei para um líder de jovem assim: nós vamos montar um ministério de jovem na igreja. Ele falou: pastor, só tem eu e a outra jovem. Que ministério de jovem é esse? Eu falei: você é o líder, ela é a vice. Falou do vice, eu lembrei da palestra, que o homem disse: o que é um vice? Ou assim, você pega um vice, bota no liquidificador, bate, sai um crente melhorado. O palestrante disse que o vice é um crente melhorado. Falei: coitado dos vices, né? Falei: você é o presidente aí, você vai mandar em todo mundo. Ele falou: em quem, pastor? Eu falei: nela. Você manda nela, porque ela é a vice. Ele falou assim: pastor, mas não tem. Eu falei: tem o seguinte, Deus não vai mandar jovens para essa igreja, se nós não estivermos preparados para cuidar. E se por acidente entrar algum jovem aqui, ele vai sair, ele não vai ficar, porque a nossa igreja não tem condição de cuidar. É a mesma coisa de Deus mandar a gente para um lugar onde não tem casa. Fala: mora lá. Mora onde, Senhor? Nem teto tem lá, nem chão tem lá, não tem condição. Não tem condição. Quantas pessoas já entraram por essa igreja e saem? Isso só revela, irmãos, o quanto nós precisamos melhorar em ser hospitaleiro, em ser cuidadoso. Essa é a chamada de atenção a Diótrefes. Por quê? Porque ele gostava de ser o mais importante, né? O primeiro. Não, eu gosto das primeiras cadeiras. Falar nisso, está faltando irmão que gosta das primeiras cadeiras nessa igreja, né? Faltando. Fala assim: eu gosto das primeiras cadeiras. Eu gosto, porque quando começa a vir muita gente, você vai perdendo a primazia, não vai? A gente não vai perdendo a primazia? Eu vejo assim, quando está à noite aqui, tem 100 pessoas aqui, e como é que fica: pastor, eu ouço: Maico, pastor, não dá para atender todo mundo, não é verdade? Então você que talvez, quando a igreja tinha 20 pessoas, 10 pessoas, todo culto podia conversar com o pastor, agora não dá mais, não é verdade? Você já pensou um pastor que lidera uma igreja de 1000 pessoas, aí a gente chama ele de arrogante, quando pede para agendar uma conversa. Mas como é que vai conversar com você no meio de 500, de 1000 pessoas, se a gente já não consegue conversar no meio de 100? Não é verdade? Mas quando a pessoa gosta de exercer a primazia, aquela é minha cadeira na igreja, ninguém senta lá. Aí começou a crescer a igreja, chegou um visitante, sentou na sua cadeira. Você começa a perder a primazia. Você que achava que era o mais importante no grupo de louvor, o mais importante nos instrumentos, o mais importante na pregação, agora não exerce mais a primazia. Por quê? Porque agora Deus enviou a gente para trabalhar com a gente. Deus ouvia a nossa oração quando a gente dizia: Senhor, envia ceifeiros para a tua obra. A Bíblia diz que aquele que quiser ser o primeiro vai ser o último. Oh, Deus é fantástico. Quando você está assistindo todo bom na primeira, assim, Deus fala assim: calma aí, querido, vem aqui, eu vou te colocar na sua posição, aqui. Não, Senhor, aqui não, um pouquinho mais para trás. Aqui, Senhor, não, só um pouquinho mais para trás. Isso, o seu lugar é aqui. Aí Deus pega aquele que não está interessado em exercer primazia e fala assim: vem aqui, meu filho, vem aqui. Mas, Senhor, mas ali não dá para mim ficar. Não, meu filho, o seu lugar é aqui. O seu lugar é assim. É assim que o nosso Deus faz. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas é o mesmo Deus que abate, que humilha os soberbos. Tem mais. Esse homem não era só isso, não. Vamos continuar. Muito bem. Versículo 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. O bicho tinha uma língua. O pessoal fala que mulher é fofoqueiro, é que você não conhecia Diótrefes. Era um homem fofoqueiro. Irmão, se mulher fofoqueira já não é bonito, homem fofoqueiro então desgraçou. Desgraçou é falta de graça, tá? Não se preocupe não. É feio demais. O homem tinha uma língua perigosa, maldosa. Olha o que diz lá. Contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impedindo os que desejam receber, e os expulsa da igreja.
Jesus do céu. O homem, se não bastasse tudo isso, ele faz o seguinte: ele não recebe e impede quem quer de receber. Isso que é o problema, irmão. É gente que não faz e impede quem quer fazer. Não faz, mas fica ali, sabe? Ali, embarrotando, atrapalhando o caminho. Tem um livro de um jovem pastor, por acaso é meu xará, que o título do livro dele é Ou Soma ou Some. Eu sei que a palavra é forte, mas esse é o título do livro dele. Ou soma ou some. É gente que não quer contribuir para o crescimento, mas fica ali impedindo quem quer contribuir. Tem mais. Diz aí que ele expulsava os irmãos da igreja. Da igreja. Meu Deus do céu. Ainda bem que isso aí só existe para lá, para aquelas bandas, que é que passa longe daqui. Amém, irmão? Quantos concordam? Amém, graças a Deus. Fala assim com o teu irmão desse lado: isso daqui não existe aqui na igreja. Fala assim: eu espero. Diga, eu espero. Maravilha, vamos continuar. Agora, para a gente terminar com esse homem aqui, que já deu até raiva de ficar falando dele. Versículo 11. Amado, não imite o que é mal. Está vendo? O que é mal não é para imitar. Mas, sim, o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Gente, o que é mal não é para a gente imitar. Pastor, mas eu vi fazendo, é tão bom. Rapaz, mas é mal. Criança que é assim. Não é verdade? Eu estava até a falar com a irmã Kátia sobre isso. As crianças são mais influenciáveis do que a gente imagina. Eles veem a gente fazer e logo imita. Na verdade, logo repete. Eu estava olhando o Miguel aqui na primeira cadeira, dando uns glória a Deus. A Kátia cantava, ele fazia assim com as mãozinhas. Né? Por que ele faz isso? Porque ele olha a gente fazer. É a referência. Né? Absorve como uma esponja. Mas você que é mais crescidinho, nós já não podemos fazer essas coisas. Ah, mas o irmão está fazendo, e daí? E daí? Né? E daí se o irmão está fazendo? Ah, pastor, mas não aconteceu nada com ele. E aí? A referência para mim e para você de padrão é a vida do outro? Ou é o evangelho de Jesus Cristo? E Jesus Cristo? Paulo dizia que era imitador de Jesus, que nós deveríamos ser imitadores dele como ele é de Jesus. Ou seja, Cristo é o padrão, a palavra de Deus é o modelo. Então não é para mim a vida do outro, a vida do próximo para mim não é modelo. A vida de modelo para mim é a vida de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: sede perfeitos como ele é. Como ele é. Esse irmão aqui, se é que podemos assim o referir, ele era um péssimo exemplo para aquela igreja. Então não era alguém para ser imitado. Não era alguém para ser espelhado. Mas tinha outro lá, e a gente encerra nesse, que é o último, é o terceiro, que era Demétrio. Se você tiver um filho e você desconfiar que ele vai ser muito alto, bota esse nome, Demétrio. Eu não sei porquê, mas eu acho que esse é nome de gente alta, né? Demétrio. Demétrio, no versículo 12, olha o que diz aí sobre esse homem. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Olha que coisa boa, de novo, tá? Todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdade. Demétrio era alguém confiável, porque dava bom testemunho. Que eu e você possamos olhar esta manhã para a vida de homens de Deus, como Gaio, como Demétrio, que eram homens sinceros a Deus. E eu louvo ao Senhor porque o texto aqui apresenta 2 sinceros e um não. Pelo menos aqui no Evangelho de João ficou na maioria. Mas aqui ficou na maioria. Que glorificavam o nome do Senhor. Que eu e você não sejamos pedra de tropeço para que ninguém chegue ao reino de Deus. Mas que sejamos, pelo contrário, sejamos semeadores de boas novas. Jesus Cristo é aquele que cura, transforma e batiza com o Espírito Santo, e Ele está aqui esta manhã, disponível para fazer de mim e de você, homens e mulheres de bom caráter, de bom testemunho, de boa reputação.
quando você morrer? Fala assim, pastor, estava tão bom. Quero não. Eu lembrei agora de uma história que Cláudio Duarte conta que a esposa estava perante o caixão do esposo, do falecido, do ex, na verdade, né? Já ex. Ela dizia assim, por que você morreu? Por que você foi morrer? Aí o pastor diz, mas você acha que ele queria? Não queria, na verdade. Morreu. Mas quando você morrer, o que as pessoas vão lembrar de você? Porque o que nós deixamos para essa vida é um legado, é uma história. Por mais que você deixe algum bem, o bem é consumível, é corruptível. Basta passar um terremoto e acabou tudo. Basta vir um tsunami e acabou tudo. Basta ter um acidente e acabou tudo. Já que no seu caixão não dá para levar nada, porque, irmãos, depois de ir para baixo da terra, esqueleto é tudo igual. Só tem uns ossinhos maiores, outros menores, mas faz diferença. Umas cabeças mais achatadas, umas mais finas, mas é tudo osso, é tudo esqueleto. Dentro do seu caixão não há compartimento, e por mais que você mande o fazê-lo, não vai servir para nada. Agora, o que fica é o legado, é aquilo que nós deixamos de história construída para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, que as pessoas ao lembrarem de mim e de você, possam lembrar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de verdade, uma mulher de verdade, porque homem e mulher nós estamos cheios por aí, tem bastante, o que nós estamos precisando é de homem de verdade, homem de palavra, de confiança. Mulher por aí nós estamos precisando de verdade, de monte tem, irmãos, que nós precisamos é de mulher com caráter, honesta, gente honesta, diz que o mundo está carente, tanto é que quando você é honesto com alguém, alguém fica até meio assustado, né? Ainda existe um honesto no mundo. Você já voltou para devolver troco no mercado, quando a pessoa te passou o troco errado? A pessoa quase cai de costa, devolvendo troco, gente. Você é daqui, planeta Terra? Onde você está vindo? Marte, Plutão, Vênus? Porque aqui está meio em extinção, gente assim. Esse povo precisa conhecer a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo transforma aquilo que não era e faz ser. O evangelho transforma. Eu não transformo, eu não curo, eu não mudo, mas o evangelho transforma. E o convite não é você se render a uma igreja, você se render a um pastor, você se render ao irmão. O convite é nós se rendermos ao evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo pega alguém como Diótrefes e faz dele um Gaio, pega alguém como Diótrefes e faz dele um Demétrio, pega aquilo que alguém dizia, não, isso daí não tem mais solução não, gente, esquece. O evangelho transforma, restaura e dá nova vida ao homem e à mulher. Quantos podem se colocar de pé neste momento? Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar. E a minha oração e a sua oração esta manhã é que o Senhor faça de mim e de você, dia após dia, um vaso novo para a glória do seu nome. Eu disse, pastor, está tudo bem comigo? Glória a Deus. Então continua sendo assim, porque está tudo bem hoje, mas amanhã pode ser melhor. Cada dia melhorando, sempre melhorando. Diga aí para a pessoa do seu lado assim, sempre melhorando. Diga, sempre melhorando. Não aceite ser pior do que você já é. Eu sempre olho para mim no espelho de vez em quando e falo assim, você não pode ser pior do que você já é. Você já não é muita coisa, mas não é possível que você vai piorar. Você tem que melhorar, rapaz. Você tem que melhorar, pelo amor de Deus. O povo não aguenta desse jeito. Você tem que ser melhor pastor. Não, a igreja não vai te aguentar. Você tem que ser melhor marido, senão tua esposa te larga, né? Se tiver alguém aqui que chama Ricardo, não é nada pessoal, porque o Ricardão está por aí, né? Você tem que melhorar como esposo. O Ricardão está aí na praça, só de olho, esperando uma oportunidade, né? Igreja tem de monte. Você precisa melhorar como pastor, precisa melhorar. Nós precisamos, irmão, amanhã, o propósito é que amanhã você acorde muito melhor do que hoje, em todas as áreas.
Não se contenta com essa vida medíocre. Não, eu estou aqui no meu cantinho. Já viu que tem crente que tem problema com o diminutivo? Ô irmãozinho, a paz do Senhor, vamos para a igrejinha, está aqui o meu dinheirinho, né? Essa vidinha, não pastor, essa vidinha, esse povinho, não tem problema com isso, não, Deus quer te fazer melhor, é isso que Paulo diz, olha, eu não julgo que tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, prosseguindo para o alvo, não que nós chegamos lá, não que somos perfeitos, não, estamos em busca da perfeição que só pode ser encontrada no Filho de Deus. Vamos orar ao Senhor, você pode orar neste momento juntamente comigo, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o oleiro, e nós somos os vasos, vem e faz de mim e dessas pessoas que estão aqui esta manhã, homens e mulheres melhores para a glória do Teu nome. Senhor, faz-nos cidadãos melhores, que cumpramos com as nossas responsabilidades, esposo melhor, esposa melhor, crente melhor, obreiros melhores, discípulos melhores, seguidores melhores. Senhor, aperfeiçoa-nos, ajuda-nos nas nossas imperfeições, nas nossas limitações, ó Deus. Esta manhã nós nos rendemos à Tua palavra transformadora, restauradora, saradora, Senhor. Levanta homens e mulheres aqui como Gaio na Tua presença, e que todo aquele, Senhor, que tem dado mau testemunho, possa experimentar esta manhã transformação. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a pedra. Rompe esta noite os nossos corações, transforma vidas aqui, ó Pai, para a glória do Seu nome. Deus, eu sei que esta manhã o Teu Espírito Santo está a quebrantar corações, está a trabalhar de maneira poderosa. Enquanto nós oramos, o Espírito Santo de Deus trabalha, irmão. Ele nos ajuda, Ele nos aperfeiçoa, Ele transforma. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você puder chegar perto de uma pessoa que está do seu lado aí, pegar na sua mão, ou até mesmo abraçá-la e orar junto com essa pessoa que está próxima de si aí. Se houver, pegue na mão dessa pessoa, abrace essa pessoa e ore por ele, interceda por ela. Diga: Senhor, faz dessa pessoa um servo melhor, um homem, uma mulher melhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto nós oramos, Deus opera milagres.